Meu nome é Carlos, sou um filho amado de Jesus Cristo e luto contra a ansiedade, procrastinação, perfeccionismo e tenho vivido um dia de cada vez no poder do Espírito Santo. E, queridos, quando o pastor Edinaldo pediu para que eu desse o testemunho, aí eu olhei para trás. A gente sempre olha para trás na vida, né? A gente está lá com 15, 16, 17 anos, não é o caso de muitos aqui, né? Mas quando a gente chega lá aos entas, né, Célia? A gente chega lá nos entas, a gente acaba olhando para trás e tem uma longa estrada. E, na verdade, minha vida, eu vou dar só um flash do aspecto do como Deus mostrou o seu poder sobre a minha vida. Eu me converti fazem cerca de 40 anos. Faz tempo, né? Mas quase metade da minha vida, né? E meu encontro com Jesus se deu de uma maneira maravilhosa. Eu tinha uma profissão, para colocar, né? Tenho uma formação como médico veterinário, trabalhando lá em São Paulo, etc. E, enfim, estava naquela vida ativa sem Deus. E, num determinado momento, Deus me alcançou e transformou toda a minha vida. A partir daí, eu comecei a buscar mais e mais e mais, desenvolvendo um trabalho lá a uma igreja em São Paulo, com o pastor Ari Veloso, que foi meu discipulador, um homem de Deus. E aí um dia ele falou, você precisa conhecer mais Bíblia, vai estudar. Eu falei, então eu vou. Aí eu fui fazer faculdade de teologia, me formei, fiz Palavra da Vida, e ao chegar de volta, senti que Deus estava construindo essa identidade relacional. Então, eu quero dizer, na verdade, hoje, que o testemunho maior de vida que eu posso dar é que eu experimentei a grande obra de Deus na minha vida. E eu espero que cada um de nós aqui esteja celebrando essa verdade. Amém? Porque essa é a mudança que Deus faz. Na história da igreja, então, vivemos essa realidade, comecei a me envolver, crescer, desenvolver e, resumindo, chegou um dia que mudamos para Florianópolis, ficamos lá uns anos, bastante, né? Minha esposa, Carol, estão aí, bastante tempo lá, e há 10 anos atrás sentimos de Deus de vir para Curitiba. Viemos para cá, desenvolvemos uma comunhão, já conheci o pastor Silvado, e aqui no desenvolvimento, me envolvendo com a igreja, com os irmãos, com muitos irmãos já desde aquela época, tive o privilégio de um dia, trabalhando já, pastor Marcos, na parte discipulador, etc., o pastor Silvado me chamou e disse assim, você já conhece o Celebrando a Restauração? Eu falei, olha, não, conheço sim. Ele falou, mas eu queria que você tivesse mais. E eu comecei a buscar, e aí ele disse assim, nós precisamos que haja um envolvimento crescente de lideranças para que esse programa que muda a vida aconteça. Eu, na hora, a gente vai criando várias formatações, né? Falei na hora, é mais um trabalho dentro da igreja, né? Então, eu vou trabalhar, ou vai ser boa, abriu espaço para mim, né? Eu já tinha entrado com o pastor Marcos na área de discipulado, já estava ali trabalhando e tal. Eu falei, agora mais um, né? Ele falou, mas tem uma coisa, você precisa conhecer o programa. E aí, na época, não existia uma dimensão do programa, ele achou melhor ir lá, porque este programa começou, né, Célia? Lá nos Estados Unidos, John Baker, se a gente for lembrar de tudo, mas onde na época existia um desenvolvimento mais intenso, era em Fortaleza, na Igreja Batista Central de Fortaleza, e o líder era o pastor Nelson Massambani, que eu acho que muitos conhecem aqui. Ele esteve aqui. E ele, então, aí o pastor Silvado foi comigo, nós fomos lá para Fortaleza, conheci e voltei. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a ter um envolvimento maior, e ao tomar contato
com este manual, o Guia de Passos. Todos têm, né? Agora está em edição nova, né? Esse aqui é a velha, né? Mas o que aconteceu? Eu fui crescendo e vendo que aquilo não era um ministério, como a gente fala assim, eu estou ajudando ali, mas aquilo era para mim. Deus estava dando a oportunidade de eu descobrir e vivenciar o Evangelho de uma maneira absolutamente real. O Celebrando a Restauração, ele desenvolve em cada um de nós, e vocês estão aqui participando, quantos aqui estão em grupos de passos? A maioria. O grupo de passos, ele tem essa expressão de trazer a prática da jornada dos passos. Ou seja, quando eu recebi lá esse material, quando a gente recebeu esse material, a gente começa a ver, puxa, interessante, isso tem, pô, bacana. Mas quando você coloca a aplicação disso na realidade da sua vida, começa a testificar essa verdade de que a vida, ela precisa ter um direcionamento fundamentado no Evangelho. E hoje eu costumo dizer o seguinte, Celebrando a Restauração é o aprendizado da prática do Evangelho. Porque a gente sabe que os 12 passos levam do primeiro... Qual é o primeiro passo mesmo? Alguém lembra? Alguém tem ideia? Hã? Alguém conhece? Lembra? Não é a primeira lição. Primeiro passo. Qual é o primeiro passo? E o que ele diz? Que eu preciso reconhecer que eu tenho problemas. Não é? Na verdade, às vezes a gente está ali, e quando a gente está numa linha assim, vamos dizer, de trabalho na igreja, com ministério envolvido, com pessoas, aconselhamento, etc., a gente acaba deixando de olhar para dentro. Quantas vezes a batalha era intensa dentro de mim, eu tinha que fazer um aconselhamento, e aí você faz o aconselhamento, mas aí você começa a ver que aquilo que você está falando, Deus começa a dizer, isso é também uma necessidade para que você estabeleça uma qualidade de vida. E essa realidade, queridos, ela precisa estar sendo plantada numa jornada que não termina mais. A restauração é um dia de cada vez. Quando eu coloquei aqui ansiedade, preocupação, perfeccionismo, aquela ideia de querer fazer a coisa certinha, uma autocrítica, ficar elaborando possibilidades de que, de repente, eu preciso mudar, mas eu não... Aí eu vou para Deus e Ele diz, calma, você confia em mim e eu vou fazer diferença na sua vida. A diferença que Deus faz é na comunhão com Ele. E os 12 passos, não é? Quando eu terminei, está todo preenchido aqui, quando eu terminei os 12 passos, dá aquela ideia assim, né? A gente recebia, né, Célia, na época a gente fazia, não sei se ainda faz aquele certificado, né, de conclusão. Eu tenho lá em casa, e vou levar para Florianópolis, colocar lá na minha salinha, porque é uma lembrança de que eu fiz a jornada. Mas não é olhar para trás e dizer, eu fiz a faculdade de teologia lá em tal lugar, ou fiz o estudo não sei aonde e estou formado. Não, eu preciso olhar cada dia para essa realidade. E foi a grande bênção que Deus me deu, de aprender que além de ser algo que poderia ser usado e levado para outras pessoas, como estamos vendo aqui, graças a Deus, por isso louvando a Deus pela vida de cada uma das irmãs aqui, dos irmãos. E, queridos, vamos continuar orando, porque essa realidade transforma vidas de pessoas que podem estar na igreja há muitos anos. O tempo de vida na igreja não leva a uma condicionamento real ou imediato de maturidade.
Quantos cristãos que vivem na igreja, mas estão ali lutando, com raiva, com dificuldade, com problema. Então, o meu testemunho é de que minha vida foi alcançada por Deus há 40 e poucos anos atrás. E eu costumo dizer que quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu levantei, eu digo sempre quando dou testemunho dessa fase lá atrás, que quando eu cheguei diante de Deus, eu pesava umas 5 toneladas. E quando eu falei, Jesus, aqui está a minha vida. Levantei pesando uns 150 gramas. Por quê? Porque Deus, Ele toma posse da nossa vida, do nosso coração. Toda a estrutura que nós precisamos buscar é uma comunhão com Deus. Não é só teoria, é a prática. E o Celebrando a Restauração é a prática do Evangelho. É viver cada dia. Às vezes, a gente tem um curto-circuito, né, bem? Quem não tem? Quem é casado aqui não tem curto-circuito nenhum. Sabe quando você liga a tomada errada? Você bota em 200 e... Nós estamos agora preparando para mudar para Santa Catarina, e lá é tudo 220 volts. Se ligar a geladeira lá, ela vai explodir. Mas quantas vezes a gente tem aquele curto-circuito, mas aí a gente para, me perdoa, eu te amo. Isso tem que sair daqui. Não adianta sair daqui só. Porque se o coração não estiver colocando a palavra na nossa boca, nós estamos sendo um bom artista. Talvez fazendo uma interpretação de um fato. Então, queridos, essa expressão de crescimento, de qualidade de vida, que a restauração dada por essa celebração que nós temos todos os dias, vai nos dar a verdade de que Deus quer transformar vida. Salvar e transformar. Levar cada um de nós à santificação, dia a dia, sendo levados. Então, o meu testemunho, né, eu vou colocar aí todas as implicações, é muito longo, né? Mas eu digo assim, quando a pessoa diz assim, como é que você está? Eu estou bem. E às vezes eu estou pesado, mas eu digo, eu estou bem, mas estou lutando, ou colocando diante de Deus a minha batalha. Porque a luta é a realidade da carne, e Deus quer nos dar a realidade do Espírito Santo em nós. Então, dentro dessa realidade, eu creio que deixo para os irmãos e as irmãs hoje uma palavra de estímulo. Não só de alto investimento, trazer cada dia a realidade para a sua vida desses passos. Uma coisa que aconteceu, um parênteses me veio agora, quando eu fiz os 12 passos, eu fiquei muito na teoria, né? Então eu olhava ali, aí queria ver. Não, os 12 passos, eles entram como uma jornada que vai produzir o quê? Vai produzir naturalidade. A gente reconhece que precisa de Deus, a gente pede perdão quando erra, a gente caminha na restauração, vai atrás das coisas que estão quebradas para consertar. E a vida se torna algo suave, não sem problemas. Por isso que quando a gente começa a falar, a gente diz, eu luto com, e coloco ali os pontos. Mas então é uma doença incurável? Não, é uma luta da minha natureza. Por isso que quando a coisa acontece, e agora como o pastor Edinaldo colocou, nós estamos numa fase de alta pressão, né? Preparando para uma mudança depois de 10 anos. Então, eu que já falei que luto contra a ansiedade, vocês já imaginaram como é que fica, né? Os antihipertensivos são ingeridos para evitar que a pressão bata no teto. Mas aí eu vou para Deus e digo, Senhor, o Senhor quis isso, entregamos nas tuas mãos e celebramos esse dia e toda a nossa vida em nome de Jesus. Amém? Mas tem que estar sendo um estilo de vida que a igreja absorva.
E é a necessidade que nós precisamos ver. Na época, até agora me veio, quando eu estive lá em Fortaleza, e a igreja estava no pico, né, celebrando a restauração lá, pastor Armando Bispo e tal, o que me impressionou, que eu e o pastor Silvado andávamos pela igreja, e todo mundo, e é uma igreja mega, todo mundo que a gente encontrava estava vinculado ao celebrando. Ou a grande maioria, não vou dizer a igreja 100%. Mas, por quê? Porque a necessidade é que a igreja toda pratique o Evangelho segundo a Bíblia, e o celebrando é a prática disso a cada dia, individual. Não sei se deu para colocar aí como um ponto de desafio. Pastor? Não sei se... Espero que os irmãos tenham entendido. E não é só, é verdade, começar a fazer, aonde estiver, está no PGM, tem dado testemunho lá do celebrando na sua vida? Está em que ministério? Eu estou no Ministério de Louvor, tem falado? Porque falar do ministério é uma coisa, agora, testemunhar do que está acontecendo na sua vida, na sua frente. Mas eu não tenho grupo nenhum assim ministerial, eu só venho, sou frequente. Não importa. Está aqui, encontrou o irmão vem contar uma coisa e dizer, olha, eu não aguento, eu estou perdido, eu estou fazendo, eu não consigo controlar, eu vou dar um... Querido, vem cá. Você precisa aprender a restauração que Deus vai te dar. E o caminho está que você faça uma jornada. Alguns perguntam, quantos dias? Eu digo, é a vida toda. São 12 passos, então acabou? Agora temos o diploma, não. Se você não aplicar os valores do Celebrando a Restauração na sua vida, a vida toda, foi mais um curso. É o que eu digo, fazer um curso é bom. Você faz, é maravilhoso. Só que o Celebrando a Restauração não é curso. Não é um curso acadêmico. São princípios bíblicos que devem ser inseridos, inoculados em cada célula do nosso corpo. Parece que caiu alguma coisa aí. Não, tranquilo. Então, essa expressão funcional é que nós precisamos propagar, vamos dizer assim, assumindo esse compromisso. Quer dizer, você fale mesmo. Você tem compartilhado o que está fazendo os 12 passos? Todo mundo? Todo mundo? Levanta a mão quem está compartilhando. Então, os que não levantaram a mão, por favor. É benção. Compartilhar. E não é só dizer, estou fazendo CR. O cara fala, é legal, eu já ouvi falar, o pastor Edinaldo, né, ele é o responsável, não é maravilha. Eu estou aprendendo a lidar com as minhas dificuldades. Estou aprendendo a lutar com o poder de Deus soberano em cada área da minha vida. Estou aprendendo, aplicando isso dentro de casa, na igreja, no trabalho, aonde eu estiver. A coisa mais absurda é ouvir um cristão que está cheio de amargura, cheio de problemas, cheio de dificuldades. É normal? Eu tenho dificuldades, mas quando a amargura vem, eu jogo o copo fora. Eu não fico degustando a amargura. Então, isso é produto de nós aprendermos a viver Cristo com a praticidade que Ele quer. Então, queridos, eu acho que é necessário, vamos dizer assim, que essa propagação. E eu me alegro muito hoje de ver que há um grupo crescente. Não sei quantos não vieram, mas há uma multiplicação. Mas para que isso vá, está desenvolvendo, e você tem que fazer uma expressão que é interessante, que é dar o seu testemunho sem necessariamente citar o rótulo do CR. Você não vai dizer, eu vou te pedir perdão porque o CR me ajudou. Não. Você vai pedir perdão, vai conseguir ajustar, vai fazer a coisa que não seria, digamos, uma reação dentro dos valores de Deus,
mas isso vai mostrar que Deus tem um propósito e esse propósito se cumpre. Cumpriu-se na minha vida. E eu coloco nesse testemunho que quando eu fiz, já citei e volto a falar, eu achava que eu estava aprendendo para a implantação de um ministério. Eu vou ser responsável pelo Celebrando a Restauração, como hoje o pastor Edinaldo, Andressa e outros líderes. Mas a responsabilidade nos leva a testemunhar que aquilo é porque é estilo de vida que Deus implantou. É mudar, né, aquela característica que eu trazia e achava que era assim mesmo. Então, o propósito que eu vejo é deixar para os irmãos e irmãs essa palavra de atenção. Porque essa questão de falar que o testemunho tem que ser geral, eu falei muitas vezes. Mas o importante é que cada um que faz torna-se um ministro daquela área, vai trabalhar com isso, com aquilo, e ali dentro ele está mostrando, olha, há poder de Deus para mudar. Há poder de Deus para alterar esses sintomas. E eu quero dizer que eu tenho sido transformado e vivendo um dia de cada vez. Já recebeu o diploma de perfeito? Não. O diploma é Cristo em vós, a esperança da glória. Essa é a esperança e a nossa certeza. Então, eu não sei se dentro dessa realidade alguém quer fazer uma pergunta ou abre para alguma coisa, ou está colocado. Então, queridos, eu quero, em nome de Jesus, eu quero orar e quero agradecer. E como já falei com muitos aqui, e os irmãos já estão sabendo, né, dessa nossa mudança, realmente é um processo que estamos caminhando, né? O coração, eu não falo coração dividido, porque senão pensa que, né? Mas eu coloquei para o pastor Silvado, eu disse assim, ó, eu vou com o coração fica, mas eu vou levar um outro, né? Porque eu tenho que... Mas a realidade é que o coração, ele não é uma coisa que partilha. A expressão é que dá aquele sentimento, né? De estar mais longe dos irmãos, mas a gente não vai para lugares distantes. Então, fica aqui um convite, se você quiser conhecer a região litorânea de Santa Catarina, quantos conhecem lá? Florianópolis. E depois, conhecem? Palhoça, Praia do Sonho, Pinheira, vai embora, até divisa com o Rio Grande do Sul. Na verdade, lá é um espaço também de grande desafio. Maravilhoso, como Curitiba é, Paraná é. Então, lá a gente encontra a água do mar. Aqui a gente encontra a bênção dessa cidade tão grande. Mas eu quero agradecer e dizer que vamos estar conectados. Não é? Não estamos indo, estamos mudando, mas vamos continuar conectados, acompanhando cada um. Vamos depois deixar, para aqueles que quiserem, o nosso contato, telefone, né, para a gente poder continuar com esse elo maravilhoso que Deus nos dá. Amém? Queridos, eu queria agradecer, pedir a Deus que fizesse em todo momento, que a nossa vida reconheça sempre que Ele é soberano. Ele é o nosso Pai. Não há batalhas que nós não possamos vencer, porque Ele venceu. E porque Ele vive, nós podemos crer. Está aqui conosco o Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo. Baixe sua cabeça, vamos orar e agradecer por essa noite. Senhor Jesus, é maravilhoso quando nós estamos reunidos como irmãos em Teu nome, sendo família do Senhor, fomos alcançados pela graça do Senhor, que nos livrou da condenação do pecado. O destino que tínhamos foi transformado para a glória do Senhor nos levar. E eu quero agradecer por esta noite.
estar aqui com os irmãos, com as irmãs, com os queridos, e pedindo, Pai, que o Senhor continue dando crescimento a cada um, permitindo que cada um saiba e perceba a importância de viver com o coração em Tuas mãos. E todo o processo de qualidade de vida, alimentado por esses passos que o Senhor determina na Tua palavra, que compõe essa trajetória de passos que vai nos levar a não deixar que o pecado, que as consequências do pecado tomem conta da nossa vida. Então eu peço por cada um dos irmãos, das irmãs, agradecido mesmo de coração por esta oportunidade, pelo pastor Edinaldo, pela irmã Andressa, por todos os líderes que aqui estão, e pedindo que o Senhor faça crescer essa dimensão, de compartilhar a verdade de que esse propósito, estabelecido na jornada dos 12 passos, é implantação da vivência do Evangelho na nossa vida. Faz isso, Senhor, porque o poder é Teu. A nossa graça, a nossa misericórdia pedida é porque o Senhor é um Deus de graça e misericórdia. Assim, agradecido mais uma vez por essa noite, eu peço que a graça do Senhor Jesus Cristo, o Teu amor infinito, a presença consoladora do Teu Espírito esteja sobre nós, sobre toda a Tua igreja, em todos os lugares, louvando a Ti, em nome de Jesus. Amém.